Olá a todos, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa live de hoje e vamos iniciar já dando aqueles recados de sempre, né? As pessoas que ainda não são inscritos no canal Gotas de Catequese, aproveitem, vão lá no YouTube, Gotas de Catequese, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho, vejam os vídeos que lá já estão postados, os cursos que já têm, né, iniciados, e coloquem algum comentário lá no canal, nos vídeos que já tem, que vocês participarem, que vocês assistirem, deem um like, digitem alguma coisa, façam alguma pergunta, porque nós utilizamos esse espaço para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre a nossa igreja, né? A catequese, ela vem para a gente conhecer um pouco mais a nossa igreja, a Igreja de Cristo, né, melhor dizendo, e conhecendo melhor a Igreja de Cristo, a gente consegue, né, participar melhor, entender melhor e dessa forma viver uma espiritualidade mais densa. Também aqui no canal do Instagram, né, essa live eu gravo no Instagram, depois eu passo para o YouTube, e também no Instagram, se inscrevam quem não é inscrito ainda, né, sigam o perfil Gotas de Catequese no Instagram, e também façam seus comentários, coloquem lá nas fotos, nos posts que a gente vai colocando, nos stories, vão participando, colocando perguntas, porque a gente tem a oportunidade de preparar outras lives com os questionamentos que aparecem e a necessidade do povo de Deus, né, em aprender sobre determinado assunto. A gente fica sabendo na hora que as pessoas colocam lá o seu comentário, a sua pergunta nos vídeos que já estão, né. No Instagram todos os vídeos ficam no IGTV, e esta é a série que nós estamos fazendo, a missa parte por parte, e nós hoje vamos comentar, né, sobre a liturgia eucarística. Nós estamos agora no ápice da missa, né, no momento mais importante, se a gente pudesse dizer que tem uma importância dentro das partes da missa. Essa é o auge, né, o ápice da missa, porque Nosso Senhor se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. E desta forma se dá em comunhão e morre, né, se entrega ao Pai de forma incruenta, como a gente já disse várias vezes aqui no canal, nas lives, de forma incruenta, e desta forma Nosso Senhor se entrega em comunhão a nós e morre se oferecendo ao Pai como sacrifício perfeito de amor para a expiação dos nossos pecados. Então, vamos iniciar com a nossa oração e em seguida a gente entra no assunto. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós estamos já na 12ª live, né? Essa é a live número 10 de aula, né, de conteúdo, mas nós tivemos 2 lives especiais com o maestro Luciano, falando sobre o canto na liturgia da missa, né? E nós faremos uma terceira, teremos uma terceira live especial, falando sobre o canto litúrgico. Nós vamos falar, o professor Luciano se disponibilizou a mais uma vez participar aqui no canal, e nós vamos conversar sobre aquelas músicas de aclamação, aclamativas, né? A aclamação ao Evangelho, a doxologia, quando se canta o Amém final, né? E nós vamos tirar dúvidas. Então, quem tiver dúvidas sobre o canto litúrgico, o que pode, o que não pode, como deve ser, qualquer dúvida que seja sobre o canto na liturgia da missa, que instrumento pode, qual instrumento que não deveria, né? Então coloquem as perguntas, mandem aí, e a gente vai anotando, e quando for
a live que a gente avisará em breve. Quando a gente se disponibilizar um tempo para isso, a gente vai apresentar, vai passar para vocês e aí a gente vai responder todas as perguntas que vocês enviarem pelo canal. Pode também mandar as perguntas pelo canal Escola Musical no YouTube, escola.musical no YouTube, também no Instagram, né? E nesse canal o professor Luciano está ministrando um curso de canto litúrgico, então é importante para as pessoas que gostariam de participar dos coros, né, das missas, participar e fazer esse curso. Também os ministérios de música todos, importante fazer, principalmente aqueles que estão na música, né? Também no instrumento, na parte instrumental, porque precisa entender do contexto musical para poder acompanhar, né, o coro. Então é importante que participem. Bom, mas nós estamos, hoje o assunto é a liturgia eucarística e nós estamos agora adentrando no ápice da missa. É agora aonde a gente vai estar mais como no dia do Calvário, que aconteceu a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, morte na cruz, é o Calvário propriamente dito, presentificado ali na nossa frente, onde o Cristo se entrega em corpo, sangue, alma e divindade ali, nas espécies de pão e vinho, né, que transubstanciados ficam com a mesma substância de Deus, né? Quando a gente fala em substância, a gente está falando no sentido metafísico, a gente está falando no sentido filosófico da palavra substância. A gente não está falando da palavra substância como a gente é acostumado a chamar as coisas, né? Substância do ser humano não é a pele, não é... a gente fala isso, mas metafisicamente, filosoficamente, substância tem um sentido do que é a essência própria do ser, né? Então, quando a gente comunga as espécies de pão e vinho transubstanciados, por isso a gente diz transubstanciado, naquela substância de pão e vinho já não estão mais ali o pão e o vinho, mas a substância divina, o próprio Cristo Jesus que está ali. E como é que isso acontece, né? Misteriosamente, o sacerdote ele é ordenado para este momento. Jesus Cristo, na última ceia, ele ordena os apóstolos que ali estavam, né, os 12, e diz que eles façam isso em memória, a partir dali. Dali para frente, eles teriam que fazer isso em memória, né? Repetir esse gesto, e toda vida que eles repetissem esse gesto, o Cristo se faria presente no corpo, sangue, alma e divindade, né? Então é importante que a gente pense que o que Jesus Cristo fez na última ceia, ordenando os apóstolos que ali estavam, o que ele fez na última ceia de forma indolor, né, sem dor, de forma incruenta, ele fez na sexta-feira, na quinta-feira ele fez de forma indolor, na sexta-feira ele se entrega o próprio corpo de forma dolorosa, né? Então de forma em que ele sofre, derrama seu sangue e morre propriamente, né? E a partir de então, a partir do sábado, o sábado não se tem, é um dia que, por exemplo, na Semana Santa, o sábado santo é um dia que não se tem a Eucaristia, né? A missa ela não é celebrada, ela só volta a ser celebrada na Vigília Pascal. Então é um dia que a gente passa sem Eucaristia, o único dia no ano, no mundo, em que não tem a Eucaristia. E o Cristo ressuscita no domingo, né? A gente celebra na Vigília Pascal e a partir de então a Eucaristia ela passa a ser novamente diária, com missas diárias durante todo o ano litúrgico. E essa memória que o Cristo pede para que seus discípulos façam, ele
está presente ali naquela espécie de pão, naquela espécie de vinho, que são transubstanciados e já não são mais não são mais pão e vinho, e sim corpo, sangue, alma e divindade do Cristo. E é este corpo e sangue, a verdadeira carne, que é a verdadeira comida, e o sangue, que é a verdadeira bebida, que ele se dá em comunhão a nós, né? E aí a gente comunga do próprio corpo e sangue de Cristo, né? E desta forma que o Cristo se une a nós e nós, igreja, nos unimos a Ele para que um dia na glória vivamos como um só corpo, o corpo místico de Cristo, a igreja com a cabeça que é o próprio Cristo, né? Bom, então Jesus Cristo ele institui a Eucaristia na quinta-feira, antes do Calvário, antes da sexta-feira da Paixão, né, que a gente chama hoje, e perpetua esta memória até a segunda vinda dele, quando todos irão para a glória, e lá a missa, vamos chamar assim, ela será diferente. Existirá provavelmente, como tem no Apocalipse, um rito também no céu, né, de adoração a Nosso Senhor, a Deus. Agora, este rito será de forma diferente, né? Nós estaremos lá face a face com Deus, né? Mais uma vez eu volto a frisar, não é face a face como a gente conversa com as pessoas, vocês olham aí para mim, eu estou olhando para vocês, não é bem assim, né? Porque Deus a gente não consegue vê-lo completamente porque ele é infinito, né? Mas nós iremos ver Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com certeza, e veremos face a face como ele subiu ao céu, em corpo e alma, né? Deus é um Espírito perfeitíssimo, consubstancial ao Filho e ao Espírito, ou seja, da mesma substância, aquilo que eu falei um pouco antes, logo atrás, né? E ele sobe ao céu com a natureza humana. Ele tem a natureza divina, né, de substância divina, e ele sobe ao céu ressuscitado com a natureza humana, a natureza que ele próprio criou. Ele se une no Cristo para santificar essa natureza, né? Para santificar o ser humano, santificar a natureza decaída por causa do pecado original, e ele se une, a natureza divina se une à natureza humana, e é assim que ele se encontra no céu. É assim que Jesus Cristo está no céu. Mas vamos voltar aqui na liturgia eucarística. Então, a última ceia foi a instituição da Eucaristia e também a ordenação dos sacerdotes, né? Então, existe uma pessoa que é preparada, ordenada para celebrar a Eucaristia. Ninguém mais pode. Então, o bispo é quem recebe o sacramento da ordem, né, em terceiro grau, o bispo, e o padre, que é o seu colaborador, em segundo grau. São os 2 graus da ordem que pode celebrar a Eucaristia. Nós sabemos que os sacramentos, cada sacramento tem o seu ministro, que pode aplicá-lo, vamos dizer assim. E o sacramento da ordem, só o bispo pode ministrar, né? E o sacramento da Eucaristia, o padre e o bispo. O diácono, que é o de primeira ordem, a ordenação de primeira ordem, primeiro grau de ordenação, ele não pode celebrar a Eucaristia. Também não podem as mulheres, porque tem todo um sentido teológico e um sinal que nos remete a isto, de que as mulheres não podem celebrar a Eucaristia, e não vamos tratar disso propriamente aqui, mas lá na frente, em próximas lives, em próximas aulas, com certeza, estudando o catecismo, alguma coisa assim, nós entraremos neste assunto. Mas o ser humano masculino é que foi dado e a estes que foram separados foi a quem foi dado o poder para, diante do mistério que é o próprio Deus, recebe a ordem, Jesus Cristo dá a ordem e diz que eles têm o poder agora de, ao pegarem as oblatas, né, que as espécies de pão e vinho que vão ser oferecidas a Deus, essas espécies de pão e vinho
Jesus Cristo dá a ordem àqueles apóstolos e àqueles apóstolos chega até os dias de hoje, e estas pessoas têm o poder divino, advindo de Deus, de transubstanciar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, para celebrar a Eucaristia precisa ser um padre devidamente ordenado, legitimamente ordenado. Ele faz uma preparação de muitos anos, estuda, se prepara para exercer esse ministério. Desculpe. E a partir de então ele recebe o poder que vem do céu para oferecer em sacrifício o próprio Cristo. Então, quando o padre faz a imposição das mãos sobre aquelas ofertas, né, ou oferendas, né, ou oblatas, que são os nomes que se dá, do pão e do vinho, quando ele impõe as mãos e pede que o Espírito Santo desça, que é a epíclese, que nós vamos ver aqui, então aquilo não é mais pão, aquilo não é mais vinho, é o próprio corpo e sangue de Cristo, e é aquele corpo e sangue de Cristo que ele oferta ao Pai, né? Oferta a Deus, em expiação dos nossos pecados. Então o sacrifício do Calvário se faz presente ali. Veja que o padre quebra a hóstia, né? Quebra o corpo. Um corpo quebrado é um corpo morto. Quando a gente quebra o corpo, morre. O sangue está separado, um sangue separado do corpo. Então, o sacrifício é visto ali, né? Onde o Cristo morre de forma incruenta, sem dor. De forma dolorosa foi na sexta-feira da paixão, aquela primeira. Sem dor, todas as missas. E a partir de então ele se oferece ao Pai em expiação dos nossos pecados e se dá em comunhão a nós, né, para que a gente participe desse mistério e isso sirva para a nossa salvação. Bom, então, o que foi que aconteceu naquele dia? Cristo tomou o pão naquela primeira sexta-feira da paixão, né? Aliás, daquela primeira quinta-feira santa. Cristo tomou o pão e o cálice, pronunciou a ação de graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Foi a partir destas palavras e gestos que Cristo e a Igreja ordenou toda a celebração litúrgica da Eucaristia. Então, nós, como a gente já vem vendo todas as aulas, a gente não pode mudar a missa, a gente não caímos aqui, vamos agora, acho que voltou. Bom, como eu estava dizendo, a gente não pode mudar a missa, a gente não pode mudar a forma de celebrar a Eucaristia, a gente não pode inventar coisas para ir inserindo, porque acho que voltou agora, porque a missa ela já é completa desde o início, desde a sua instituição pelo Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que se faz quando se inicia o rito da Eucaristia, né? A primeira coisa que se faz é a preparação, né? A preparação das ofertas. Então, a primeira coisa que se processa dentro da liturgia eucarística lembrem que a gente fez o rito da palavra, a gente ouviu a palavra, ouviu o evangelho, as duas leituras, se for no domingo, e o salmo, o evangelho. Depois vem a homilia, que faz parte da liturgia da palavra. Em seguida, a gente é convidado a rezar o símbolo, né, da fé, que é o credo. E em seguida a gente é convidado a sentar, né? Não precisa ninguém convidar, a gente já sabe que é para sentar. E neste momento se vem a preparação do altar para a Eucaristia.
Sim, tivemos as preces, né? Depois da homilia, o credo, as preces universais, né? A oração universal, prece dos fiéis, e em seguida a gente se senta, o povo de Deus se senta, e o padre ou o diácono vai preparar o altar para a Eucaristia. Então, seria bom que as pessoas fizessem uma procissão, como era na grande antiguidade, né? Cada um levava o seu pão, cada um levava o seu pouco de vinho para ser ali ofertado no momento, né, da consagração, e assim o padre iria consagrar as espécies ali. Mas para não trazer, cada um trazer, hoje é muita gente, né? Então para cada um não ficar trazendo o seu, o que acontece? Hoje em dia já tem o pão, né? Aqui é aquela hóstia, aquela partícula branca, é um pão ázimo, sem fermento, então é trigo e água preparado ali e cozido de certa forma para ficar daquele formato de pão. Então, e o vinho é um vinho que já comprado, né? Um vinho comum, um vinho com álcool. Se não for vinho com álcool, não é vinho, é suco de uva. E suco de uva não foi o que Nosso Senhor utilizou na última ceia. Então as espécies têm que ser pão ázimo e vinho, verdadeiramente. E aí, essas ofertas, esta oferenda, estas oblatas, como a gente chama, elas podem ser trazidas pelos fiéis, né? Os fiéis trazem numa procissão e entregam ao próprio sacerdote ou ao diácono, e o diácono dirige estas ofertas ou à credência, que é aquela mesinha que fica ao lado, né, do altar, ou diretamente no altar. E ali ele vai preparar aqueles paramentos para a consagração logo em seguida. Depois todo mundo é convidado a fazer a sua oferta pessoal. Nesse momento da missa, de oferta, de ofertório, que a gente chama procissão das ofertas ou ofertório, neste momento o coro está cantando, né? Vocês que já assistiram a live com o Maestro Luciano aqui no canal, né? Quem está vendo na sequência, foi na quarta-feira passada, já está no canal no YouTube, pode ser assistido lá ou aqui no IGTV. Então foi muito rico. Então nós conversamos sobre esse momento da procissão das ofertas, o cântico específico para o ofertório, o que é que ele tem que dizer. E neste momento você também está fazendo sua entrega. Veja, o Cristo está se entregando lá, né, no altar. Daqui a pouco, né, ele se entrega no altar em expiação dos nossos pecados. Nós, do lado de cá, que somos o corpo místico de Cristo, a igreja, né, também fazemos essa entrega. Então é um momento de entrega, é um momento da gente ofertar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa saúde, todo o nosso ser. E é convidado também a ofertar em espécie de dinheiro alguma coisa para o sustento da igreja e do sacerdote, né? Então o sustento da igreja ele é dado pelo dízimo e por essas ofertas, né? As espórtulas da missa, que é aquela quando a gente coloca o nome para a missa, a gente paga alguma coisa, essa pagar a gente chama de espórtula, né? O Código de Direito Canônico rege isso. Então eu preciso fazer um sacrifício de contribuir com algum valor para aquela missa, porque o mérito ele é maior. Veja que a viúva que deu as 2 moedas, ela deu as 2 únicas moedas que tinha. Aquilo foi muito mérito que ela produziu, né, para a salvação da sua própria alma e para quem ela aplicasse, né? E Jesus Cristo sinalizou isso para os apóstolos. Diferente de uma pessoa rica que dá lá o que sobra, né? O mérito existe, né? É um sacrifício que a pessoa faz, né? Tirar do que é seu para entregar a outrem, né? No caso a igreja. Então essa forma desse sacrifício feito para alguém que tem muitas posses, dá R$2, R$5 na missa é muito pouco e os méritos são menores.
Uma pessoa que ganha um salário mínimo e dá R$100 ou paga R$100 de dízimo, o esforço, não há nem do que se dizer, é muito maior. Né? E esse esforço muito maior, ele é retribuído em graças derramadas do céu. Né? Isso produz méritos. Se a gente fosse fazer de uma forma muito pobre, mas de forma analógica, é como se a gente estivesse juntando num cofrinho moedinhas para o nosso último dia. E quando a gente morresse, a gente ia abrir esse cofrinho e ver quanto de mérito a gente produziu. Digamos que um pobre que oferta alguma coisa na missa, ele produziu 100 moedinhas ali de graças, né, de mérito, né? Para quando ele morrer, Jesus Cristo vai pegar esses méritos produzidos por ele e vai dizer: esse esforço que você fez lá vai pagar a pena dos pecados que você tem, que você cometeu na terra e que você tem a pagar. Então, estes méritos cobrem isso aí e você vai entrar no céu. Diferente daquela pessoa que pode doar um pouco mais e não doa nada, ou doa muito pouco, e esse muito pouco vai ser uma moedinha, 2 moedinhas de méritos para ser usado na glória, né? Aliás, no juízo particular, né? Para entrar na glória. Por isso muitas pessoas vão para o purgatório, fora as que vão direto para o inferno. Não é o assunto da aula, mas como a gente está falando do ofertório, porque as pessoas pensam que o ofertório dá alguma coisa em dinheiro, isso é muito mercantilismo, e na verdade não é. O sentido é o esforço que eu tenho que fazer de tirar do meu, né, de uma propriedade minha, um pouco do meu dinheiro para sustentar a igreja. Então eu faço esse esforço e entrego ali na cestinha, né? Eu vou lá e coloco no cofre da igreja. Então o sentido é exatamente esse. Quem dá de forma como que está pagando alguma coisa, está dando por mercantilismo, e aí sim o mérito é menor, né? Por exemplo, digamos que a pessoa vai pedir para celebrar uma missa e paga lá uma missa, sei lá, R$100, R$200 pela missa, e aí começa a exigir: eu quero que seja tal hora, eu quero que seja de tal forma, eu quero todas as luzes acesas e etc. Eu quero padre fulano de tal porque eu paguei. O sentido do dinheiro na igreja não é pagar nada, não. Na igreja ninguém paga nada, ninguém pode pagar por uma missa. A gente não paga missa, né? Pagar uma missa é mercantilismo. A Eucaristia não é mensurável o valor dela. Né? Um batismo não é mensurável o valor dele. Né? Não se pode medir, é incomensurável, né? Uma crisma, não se paga uma crisma. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Não pagamos nada na igreja. Na igreja a gente faz um esforço de sacrifício para contribuir para se manter, porque lá precisa de dinheiro. Aí isso sim, lá precisa de dinheiro para pagar a energia, para pagar os paramentos, as flores que a gente bota no altar, né? Tão belo que a gente vai, o piso bem tratado, os móveis, o banco que você senta. Todo mundo quer um banco. Acho que deu uma travada. Todo mundo quer um banco confortável, né? Mas tá difícil hoje, né? Já parou várias vezes, reconectando. Quem está acompanhando ao vivo, infelizmente tem acontecido. Veja como é difícil falar da Eucaristia, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre Deus, né? E esse momento da Eucaristia, que é o ápice da missa. Então hoje a gente está tendo muita dificuldade aqui nessa live e já travou algumas vezes, já caiu a conexão. Eu já tentei conectar com o Wi-Fi, já tirei, já botei no 3G, 4G, às vezes não tem nem G nenhum, tá difícil. Bom, mas vamos lá. Então o sentido de dar o dinheiro, como eu estava dizendo, as pessoas querem sentar num banco um pouco mais confortável, mas não contribui com nada, não paga o dízimo, né? Não dá o dízimo, que é um mandamento da igreja, e
é complicado porque quem não dá o dízimo, inclusive, está pecando, né? Pecando contra o quinto mandamento da igreja. E o sentido da oferta é exatamente o sacrifício. Vejam que antigamente as pessoas diziam que era obrigado pelas indulgências dar muito dinheiro para a igreja, para ela crescer, pintar de ouro e etc. E aquelas pessoas que pagavam, davam dinheiro pelas indulgências, estavam pagando a entrada no céu. Será que voltou? Alguém que estiver aí ao vivo, coloca para mim, por favor, se já está normal. Porque eu já não sei a hora que está funcionando ou não. Hoje está um pouco difícil, né? A rede está difícil. Bom, então vamos continuar. Estamos falando sobre a oferta e estamos no momento do ofertório, que é o primeiro momento ainda da liturgia da Eucaristia. Está sem vídeo, né? Eu acho que vai chegar daqui a pouco. Se tiver o áudio, pelo menos dá para ouvir, né? Então, o vídeo estava fechado aqui, eu já abri, porque na queda ele fechou o vídeo, mas eu já abri. Então, como eu estava falando, as pessoas antigamente, né, na Idade Média e antes, as pessoas davam muito dinheiro para a igreja e essa... Deixa eu ver aqui. Eu abri de novo. Vamos ver se o vídeo aparece. Sim, então vamos. A Clarissa está aí, Clarissa e o Daniel. Não sei se estão os dois, mas estou pedindo para rezar uma Ave Maria. Vamos rezar uma Ave Maria para ver se Nossa Senhora dá conta aqui da nossa live e sustenta as redes aí, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, valei-nos. Bom, eu hoje trouxe aqui São José, né? Terror dos demônios, patrono da igreja, e que ele proteja aqui para que a gente consiga se comunicar, né? Bom, então dizíamos que na Idade Média, muita gente dava muito dinheiro para a igreja, pessoas que tinham muitas posses, e eles davam o dinheiro como para receberem indulgência. E as pessoas achavam e acham hoje e saem dizendo por aí que dar dinheiro para a igreja para receber indulgência é comprar um lugar no céu. E na verdade as pessoas davam de suas posses para a igreja para que fossem construídos aqueles templos. Veja que hoje em dia você não vê um templo daquele sendo construído. Você vê igrejas frágeis, igrejas que caem o teto, e as grandes catedrais medievais góticas, elas não caem, né? A Catedral de Notre Dame, tocaram fogo nela e ela manteve-se lá em pé para ser reconstruída a parte que foi destruída, mas porque foi bem feita, né? E com grandiosidade para lembrar a Deus. Então as pessoas que davam esse dinheiro e as pessoas que dão esse dinheiro para a igreja, é um esforço que ela faz de tirar da sua parte, não é somente da sua sobra, né? É do que é seu você tirar, e deste que você tira, você sustenta a igreja e você faz esse esforço, esse sacrifício, e isso gera méritos. Bom, então é nesta hora que a gente faz, no ofertório, que a gente faz a
doação daquela oferta, né? A gente faz a oferta do pão e do vinho, a gente faz a oferta da nossa vida, né? Por isso a gente tem que estar concentrado, a gente tem que estar em sentido de oração, né? E a gente faz a oferta do dinheiro também. É mais um sacrifício para as obras da igreja, para sustento da igreja, do padre, do clero. Então, o momento do ofertório é para a gente ofertar as oblatas, né? A gente fazer a nossa oferta pessoal, a nossa vida e também contribuir com a igreja, né? Fazendo o ofertório em dinheiro para contribuir com as obras da igreja. Uma vez chegando ao altar essas ofertas, né? A oferta em dinheiro, claro que não vão para o altar, né? Elas não chegam ao altar lá para a mesa da Eucaristia, lá só o pão e o vinho. Também podem ser ofertados coisas para a igreja, como mantimentos, até pode. Não pode, o que não pode fazer na hora do ofertório? Dar alguma coisa, vai na procissão das ofertas uma bandeja de uva, depois alguém leva para casa, não pode. O ofertório, tudo aquilo que é ofertado, fica na igreja. Fica lá na igreja, nada volta. Por isso, esse negócio de estar ofertando, sei lá, cadernos para falar das escolas, depois leva o caderno embora, enxada para falar do agricultor, depois leva a enxada embora. Não, ofertório é ofertório, oferta é oferta, fica na igreja. Bom, então isso não chega no altar. O que chega no altar, na mesa da Eucaristia, é o pão e o vinho, né, que vão ser consagrados. Então o padre recebe ali o pão e o vinho, prepara o cálice, e no cálice percebam que ele bota o vinho e ele bota uma gota de água. Essa água, ela tem o significado da água do batismo, né? A gente lembra do batismo. Ela lembra a água que saiu do lado do coração de Jesus, também sangue e água. Então ela lembra isso. Mas ela tem o sentido de, ali no sangue de Cristo, aquele pingo de água representa nós, o povo, os fiéis que estão lá, né? A igreja que se mistura ali ao sangue de Cristo. Então a água ela tem este sinal também, né? É o povo, somos nós, a igreja que se mistura ali com o sangue de Cristo. E depois o próprio Cristo vem em comunhão e, vamos dizer assim, entre aspas, se mistura também conosco, né? Por isso a gente tem que estar em estado de graça para receber o Cristo. Então o padre prepara, né, ali as oblatas e vai fazer as orações. Então ele chama todos para orar sobre as ofertas. Orai, irmãos e irmãs. Então ele faz aquela oração, né? E logo em seguida, sim, vejam que quando o padre prepara o altar, ele se volta para os coroinhas e ele lava as mãos, né? Cada momento desse o padre diz uma oração em silêncio, né? A gente não ouve o que o padre está rezando. Estas orações elas estão previstas no Missal Romano e cada momento daquele ele faz uma oração. O padre está o tempo inteiro rezando. Por isso o cântico ele deve ser de acordo com o que está acontecendo para que não atrapalhe o sentido de oração. Em todo momento o Cristo é o centro. Tudo tem que estar voltado para o Cristo. Então tudo isso tem que ser em sintonia, em harmonia. Bom, então o padre lava as mãos, né? Que a gente chama purifica as mãos e volta-se ao altar e chama o povo. Orai, irmãos e irmãs, sobre as ofertas, né? É a oração sobre as ofertas. Em seguida, ele inicia a oração eucarística, né? E aí
nós vemos o padre começar fazendo a aclamação e chamando o povo, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, e aí ele começa a oração eucarística, né? Ou seja, ali já estão preparados os dons ou as oblatas e se faz a oração e em seguida ele chama o povo e ele já inicia a oração eucarística. A oração eucarística ela tem a primeira parte, até o santo, que a gente chama de a oração eucarística, dentro da oração eucarística, de prefácio. Esse prefácio ele é específico para cada dia de cada missa dominical, né, principalmente. Por exemplo, se for um dia em louvor a Nossa Senhora, é um prefácio específico, né? Se for um dia de festa de um santo, tem um prefácio específico. Se for a missa de Natal, tem um prefácio específico. Se for no tempo do Advento, tem um prefácio específico para as orações eucarísticas, né? São várias. E aí o padre inicia até o santo. Faz esta oração, né, expressa principalmente no prefácio, é uma oração de ação de graças. Então, lembrem que Jesus Cristo pegou o pão e o vinho, deu graças. Então, o padre está fazendo exatamente isso. No prefácio, ele faz essa ação de graças, né? Depois tem o que a gente chama de aclamação do santo. Toda a igreja é convidada para rezar, veja, rezar ou cantar o santo. E o santo, ele é chamado para ser rezado juntamente com os santos do céu e os anjos. Ou seja, não é só quem está ali, quem está proclamando, aclamando o santo. Todas as pessoas ali reunidas, os fiéis, juntamente ao Padre, juntamente à corte celeste dos anjos e a todos os santos, todos naquele momento estão num único coro proclamando o santo, ou falando, né, falando, né, dizendo o santo, ou cantando. Então, naquele momento, não estamos sozinhos. Os santos e os anjos estão conosco, aclamando o santo, né? Em seguida, o padre faz a imposição ou ele continua a oração eucarística, né, dando ação de graças, mas tem um momento específico que a sineta toca, que ele impõe as mãos sobre as oblatas, sobre as ofertas, e este momento ele faz uma oração pedindo que o Espírito Santo desça sobre aquelas ofertas. Este momento nós chamamos de epíclese. Então é na epíclese que o padre pede a descida do Espírito Santo para que aquele pão e aquele vinho se transubstanciem no corpo e sangue de Cristo. Em seguida, o padre faz a narração, né, do que aconteceu naquele dia. Ele faz a narração da instituição e a consagração, da instituição da Eucaristia e a consagração do pão e do vinho. Ele repete os gestos e as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, né, naquela quinta-feira santa, né? Ele tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Faz a elevação da hóstia consagrada e aquele momento é um momento de adoração. Ali já é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo que ali está. Então todos nós devemos, em silêncio, nesse momento, só toca a sineta, ou a campa, como queiram chamar, ou o sino, só toca os sinos, as pessoas ficam caladas, em silêncio, rezando na mente, e o coro também fica em silêncio. O instrumento não toca. Não se diz nada nesse momento. É um momento de silêncio e adoração.
Então, neste momento, nós adoramos a Jesus Cristo. Veja que se um padre fica um pouco mais de tempo assim, com a hóstia consagrada já, as pessoas ficam agoniadas já, começam a se mexer. Na verdade, a gente tem que estar olhando para o Cristo e adorando o Cristo. O padre o adora também. Depois ele põe o pão já consagrado e faz uma genuflexão. O padre também se ajoelha perante o seu Deus. Nós, neste momento, estamos em posição de adoração. A posição de adoração é a posição ajoelhado. Só não se ajoelha quem não puder. Quem tiver com problema de saúde, de doença, né, com um problema de doença ou um problema locomotor que não pode se ajoelhar, então não se ajoelha, fica de pé, mas não pode ficar sentado. E neste momento toda a nossa concentração tem que estar no altar. Em seguida o padre pega o cálice com o sangue, com o vinho e profere as mesmas palavras que Jesus Cristo. Né? Ele tomou o vinho em suas mãos, o cálice, deu graças e deu a seus discípulos dizendo: tomai e bebei, isto é o sangue da nova e eterna aliança, não vai ter outra, que será derramado por vós, será derramado no dia seguinte, que seria a sexta-feira, né? E a partir de então, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. No original, Jesus Cristo diz por muitos, não por todos, porque alguns irão para o inferno. É derramado por todos, mas alguns irão para o inferno porque não querem beber deste sangue, né? Não querem a salvação. Infelizmente, irão para o inferno. A misericórdia divina não age na pessoa se ela não quiser. Se ela quiser a misericórdia no último momento de sua vida, a misericórdia divina é sempre maior, é o máximo, né? Então, Jesus Cristo salva aquela criatura. Mas, se a pessoa não quiser, Deus não pode agir com misericórdia, porque Ele não invade. Jesus Cristo não invade, Deus não invade. Ele se revela e Ele pede a retribuição do amor. E a pessoa que ama retribui. Mas Ele não invade. Então, Ele não pode salvar quem... Quando a gente diz Deus é Deus do impossível, o impossível Ele pode realizar. Sim, Ele pode realizar os impossíveis todos que não vão de encontro à sua essência. A essência de Deus é de dar liberdade ao ser humano. Então o ser humano é livre para escolher. Deus manda a graça, nós estamos no tempo da graça. Ele dá a graça para a gente chegar ao céu, mas Ele não invade obrigando. A pessoa é que tem que decidir se deseja ou não. Bom, então, o cálice, nós estamos na mesma posição, sentado, só a campa, a sineta, o sino que tocam, os instrumentos param, as vozes param, todos em silêncio, adorando o sangue de Cristo que ali está. Veja, tanto o sangue separado do corpo, o corpo e o sangue estão ali. O corpo, independente se é o sangue ou se é o corpo, está ali contido. O corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, né? Mesmo estando separado. Então, quem comunga só o corpo de Cristo, né, na espécie de pão, está comungando Cristo inteiro. Seja um pequeno fragmento, seja uma hóstia grande. Mesma coisa se é uma gota do sangue, né, na espécie vinho, ou se é um cálice inteiro, sem o pão, a espécie pão, ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo da mesma forma. Bom, depois o padre faz a consagração, tem a oração eucarística que tem uma parte antes, isso fica no meio, né, a consagração fica no meio e depois ele continua, mas às vezes tem a oração eucarística que é logo no início, depois ele continua a oração eucarística, que é o quê? O que a gente chama de anamnese, né, que onde o sacerdote, na pessoa do Cristo, ele vai recordando alguns passos da salvação, ele vai colocando algumas orações ali e
Os fiéis, nas orações do Concílio Vaticano II, são chamados a responder. Na missa antiga não tinha a resposta do povo, né? Foi colocada agora, depois do Concílio Vaticano II, e o padre ele vai relembrando, fazendo esse histórico, vamos dizer assim, relembrando da trajetória do povo de Deus, do significado do Cristo estar se entregando ali, da nossa salvação, né? Recordando toda a paixão de Cristo, né? A sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. Então o padre vai, na pessoa do Cristo, relembrando isso durante a oração eucarística. Depois vem a parte que a gente, dentro da oração eucarística, que a gente chama de oblação, né? De modo especial, se reza, o padre continua rezando, né? Proferindo a oração eucarística, e ele lembra da igreja, né? Que está reunida ali naquele lugar, também dos fiéis que já morreram, né? Exorta para que as pessoas eles estejam incentivados ali naquele momento a trilhar o seu caminho de santidade. O padre vai fazendo a oração e a gente vai acompanhando e como que ganhando forças para que a Eucaristia nos dê a força da salvação para que a gente chegue na glória. Depois tem as intercessões, onde é rezado pelos fiéis, né, pela igreja do mundo todo, né, pelos defuntos, pelos vivos, né, e pelos membros da igreja, o Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Se reza nessa parte chamada de intercessões, tudo dentro da oração eucarística. Tem tudo isso. Por isso que a gente tem que prestar atenção na oração eucarística. Não é a hora que só o padre fala. Não é para a gente responder também, não é porque a gente tem que responder. É porque aquele momento é o momento que o padre, na pessoa do Cristo, está fazendo a entrega, está meditando com a igreja inteira todo esse contexto da vida, né, de santidade que a gente tem que buscar na Eucaristia. Então ele vai trilhando esse caminho. E, por fim, o padre profere a doxologia final, né, que exprime a glorificação de Deus. E lá ele fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E o povo ratifica isso. O que o padre falou na oração, o povo ratifica com o amém, o amém final, o amém do povo. E esse amém ele pode ser dito, né, ou ele pode ser cantado. E aí a gente encerra a parte da oração eucarística com a doxologia, e logo em seguida vem o rito da comunhão, que a gente vai ver na próxima live. Então a gente ainda está no rito da liturgia eucarística, mas nós vamos dar uma pausa, porque nós vimos a oração eucarística, né, o ofertório, o que é que a gente oferta. Nós vimos a composição da oração eucarística, né, e a oração eucarística ela termina com a doxologia, que é dita pelo padre, e o povo responde efusivamente com um amém. Ou esse amém é dito, né, falado, ou ele é cantado, mas efusivamente, porque a igreja está ali confirmando, aderindo, ratificando aquilo que foi dito pelo padre, né, a glorificação de Deus. Bom, vamos encerrando por aqui. Hoje tivemos vários problemas na live, né, quem participou ao vivo, né, muitas pessoas caíram, já não voltaram mais, e tivemos dificuldades nas conexões, quedas, né, da internet. Paciência, não temos como resolver isso. Mas quem vai ver gravada vai ver o contexto todo das aulas. Tive que gravar em duas partes, mas lá a composição eu vou fazer numa só, e em breve vocês estarão vendo. Então, obrigado a todos que viram ao vivo, e agradeço aqueles que forem acompanhar depois. Deem o seu like, tanto no Instagram quanto no YouTube. Façam seu comentário aí
para que ajude o canal seguir, né? Os comentários que são colocados ajuda para que a gente divulgue mais, o canal tenha uma expressividade maior e as pessoas acompanhem o passo a passo, a missa parte a parte, né? Parte por parte, a liturgia toda da missa, né? Então quem não viu ainda as outras lives, elas estão gravadas no IGTV, aqui do canal, aqui no perfil Gotas de Catequese, aqui no Instagram, e também está lá no canal Gotas de Catequese, que lá está mais substancial, tem muito mais coisas, né? Lá no canal no YouTube, né? Então acompanhem por lá e agradeço quem participou hoje comigo aqui, espero que tenham feito um bom proveito. Vamos rezar uma Ave Maria em agradecimento a Nossa Senhora por ter sustentado a rede por aqui, já que hoje teve muito sobe e desce da rede, da internet, né? Então vamos agradecer a Nossa Senhora por ter sustentado este momento até aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.